Vamos lá então, pessoal. Como é que eu vou provar que esse limite aqui é igual a 11 pela definição? A primeira coisa que você vai fazer aqui é identificar quem é a função f de x, y, quem é o L, quem é o x0 e quem é o y0. Quem é f de x, y é a função 2x mais 3y, o L em questão é o 11, o x0 é o 1 e o y0 é o 3. Então o que eu quero fazer aqui é o seguinte, eu quero provar que isso aqui é verdade. Então o que a gente faz? A gente identifica aqui, já vou escrever isso aqui. Como é que começa a solução? Dado um epsilon maior que zero, o que a gente quer fazer é encontrar algum delta positivo tal que vale essa probabilidade que está aqui. Então, para isso ser verdade, de novo, para todo epsilon tem que existir um delta tal que isso ocorre. Como é que eu provo? Eu vou pegar um epsilon particular positivo, que eu vou chamar de epsilon, porque eu não estou dando valor para ele. O que eu quero é encontrar algum valor delta positivo de forma que vale essa condição que está aqui. Então o que eu vou fazer aqui agora vai ser o quê? Escrever essa frase que eu falei. Dado epsilon, temos que encontrar um delta positivo tal que 0 menor que quem? Quem é o x0? É 1, então vai ficar x menos 1 ao quadrado, mais y menos y0. y0 é 3, então vai ficar y menos 3 ao quadrado, menor que delta, implica que módulo de quem? Que é a função 2x mais 3y, menos o L, que no caso é 11, tem que ser menor do que epsilon. Vamos escrever aqui. Então, pessoal, eu identifiquei quem são a f, o L, o x, y0. Escrevi a frase que eu preciso mostrar que é verdade. Essa frase inicial aqui, ela já vai valendo ponto na questão da prova. Então, escrever essa frase aqui de maneira correta já ganha pontuação. Então, dado um epsilon positivo, eu tenho que encontrar algum delta positivo tal que essa desigualdade vai implicar essa. Bom, então digamos, o que eu sei é o epsilon. Como é que eu vou achar o delta? A gente vai usar a mesma ideia que a gente fazia lá no cálculo 1. Qual vai ser? Que eu chamo de rascunho, mas esse rascunho faz parte da solução. Como é que a gente faz o rascunho? A gente vai partir disso aqui e vai tentar encontrar algo que se relacione com isso. Por quê? O que eu quero é que isso me garanta isso aqui. Então, para isso garantir isso, quer dizer que de alguma forma isso aqui influencia nessa conta. E o que a gente quer enxergar é como isso influencia nessa conta. Então, o nosso rascunho vai ser qual? Eu vou manipular isso aqui, só essa parte aqui, de forma que isso gere de alguma forma alguma coisa relacionada com essa raiz. E a gente vai ver que essa manipulação sempre vai chegar aqui de alguma maneira. Eu vou fazer esse caso específico aqui, devo fazer um outro que é um pouquinho diferente. Então vamos por etapas. Qual vai ser a primeira etapa que eu vou colocar aqui como rascunho? Eu vou escrever isso aqui e vamos manipular isso aqui para tentar chegar aqui. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Isso aqui, então, o que eu vou fazer? Como é que eu vou conseguir daqui chegar aqui? Uma das maneiras mais simples é a seguinte. Perceba que, olhando esse limite aqui, usando o que vocês conheciam lá de uma variável só, digamos que funcionasse aqui, a ideia seria pegar o x, trocar por 1 e trocar o y por 3, né? O x se aproxima de 1, então isso aqui se aproxima de 2 vezes 1. Quando isso se aproxima de 3, o 3y se aproxima de 3 vezes 3. Então, se a gente olhar para essa brincadeira aqui, esse 11 surgiria do 2 vezes 1 mais o 3 vezes 3. Então, o 11, na verdade, surgiu de 2 vezes 1 mais 3 vezes 3. Ou seja, o 11 surgiu de 2 mais 9. Então, esse é o primeiro passo que você faz agora. O 11 surgiu da soma 2 mais 9. Então, você escreve o 11 como sendo 2 mais 9. E vai ficar o seguinte aqui. Então, pessoal, isso fica só aqui, que eu posso reescrever como está lá em cima. Menos 2, menos 9. Só fica distributivo aqui do menos 1 com o produtinho, com a soma aqui de dentro. Tá? Lembrando, o 2 e o 9 surgiram, então eu cheguei daqui. Ó. Foi o 2 vezes 1 mais o 3 vezes 3, que é 9. Por que eu fiz isso? Eu quero de alguma forma chegar nessa expressão aqui. Certo? Então, se ao manipular para eu chegar aqui, de alguma forma tem que surgir o x menos 1 e tem que surgir o y menos 3. Senão, como é que eu vou comparar aquilo com essa raiz que está aqui? O que tem aqui dentro envolve x menos 1 ao quadrado e y menos 3 ao quadrado. Então tem que aparecer isso aqui de alguma forma. E se a gente olhar para aquilo lá agora, a gente consegue enxergar isso aqui. Como? O 2 que eu botei aqui, ele surgia do x. Então, o 2x e o 2, eles de certa forma estão relacionados,
assim como o 3y e o 9 surgiram daqui. Se eu colocar o 2 em evidência nessa expressão, não fica 2 vezes x menos 1, e já aparece o x menos 1 na história aqui. E aqui, o 3y menos 9. Se eu ponho 3 em evidência, não aparece 3 vezes y menos 3, vamos escrever ali. Foi até ali, pessoal? Então, botei esse, aqui eu peguei o 2 em evidência, fica 2 vezes x menos 1. Aqui eu botei o 3 em evidência, fica 3 vezes y menos 3. Agora, o que eu tenho ali? Eu tenho o módulo de uma soma, né? E lembrando que o módulo de x mais y sempre é menor ou igual que o módulo de x mais módulo de y. O módulo da soma é menor ou igual que a soma dos módulos. Então, eu posso garantir que esse módulo aqui é menor ou igual que o módulo disso mais o módulo disso aqui. Vamos escrever aqui. Então, ficou isso aqui. Só que aqui eu tenho um produto. O módulo do produto é o produto dos módulos. Idem aqui. Então, eu escrevi assim. O que acontece? Módulo de 2 é o próprio 2. Deixei o módulo de x menos 1 aqui. Somado com o módulo de 3, que é 3, vezes o módulo de y menos 3 aqui. Por que eu fiz isso? Porque às vezes aparece nessa conta, aparece tipo menos 3 vezes y menos 3, digamos. Aí o erro comum que acontece é o quê? A pessoa tira o 2 do módulo, que eu posso tirar porque ele é positivo, na verdade, né? O módulo de 2 é 2. Essa parte a pessoa pula e vem para cá. Aí tem menos 3 aqui e puxa o menos 3 para fora. Como que o módulo de um número é igual a um número negativo? A gente sabe que isso não é verdade. Então tem que tomar cuidado porque eu fiz esse passo intermediário. Não precisava fazer, eu podia vir daqui para cá direto. Por quê? Como o 2 é positivo, ele sai positivo. Como o 3 é positivo, ele sai positivo. Mas o erro comum na prova que eu enxergo é, aparece um negativo aqui, menos 2 ou menos 3, digamos. Aí puxa o menos 2 para fora. Como se o negativo não fizesse nenhuma diferença. E claro que faz. Tá? Então a gente chegou aqui por enquanto. E agora? Agora é o momento da pausa. Que pausa? Módulo de x menos 1. Apareceu o x menos 1, ó, que tinha aqui. E apareceu o y menos 3, que estava aqui. O que eu vou fazer agora? Lembra que eu escrevi agora há pouco que o módulo de x é menor ou igual que a raiz de x quadrado mais y quadrado? Eu vou fazer a mesma coisa, só que com o módulo de x menos 1. Da seguinte maneira. Aqui, ó. Módulo de x, a gente viu que módulo de x é igual a raiz de x ao quadrado. Então, o módulo de x menos 1 é igual a raiz de x menos 1 ao quadrado. Isso é igual. Mas se eu acrescentar algo positivo, isso fica maior ou igual que isso. Então, o que eu vou fazer vai ser o quê? Ao invés de igual, eu tenho menor ou igual aqui, e eu ponho mais y menos 3 ao quadrado aqui. Ok? O módulo de x menos 1 é menor ou igual que essa raiz. O que eu fiz com esse passo, com esse módulo, vale também para esse aqui. Por quê? Esse módulo é igual à raiz disso. Se eu acrescentar algo positivo, esse módulo é menor ou igual do que isso. Tá, professor, e daí? O que isso ajuda a gente? O seguinte, a gente tinha o epsilon e queria achar o delta. O delta vai cumprir essa condição que está aqui. Então, esse delta que eu vou encontrar tem que me garantir essa desigualdade aqui. Lembrando que tudo que eu fiz ali, ó, eu comecei aqui, ó, com esse módulo, manipulei e cheguei aqui e dei uma pausa por enquanto. Aí essas duas coisas que estão aqui, eu percebi que vale essa desigualdade que está aqui, que eu já comentei. Então, olha só. Esse módulo, eu quero chegar que ele tem que ser menor do que epsilon. De alguma forma esse delta influencia. Então vamos entender como esse delta influencia chegar naquilo. Esse módulo é menor que essa raiz. Essa raiz eu quero que seja menor que o delta que eu estou procurando. Então eu quero que valha essa desigualdade que está aqui. Então o que eu quero que valha, na verdade, é que esse módulo seja menor do que delta. Aqui, idem. Esse módulo é menor do que delta. Então, mas se esse módulo é menor do que delta, se eu multiplico por 2, 2 vezes isso é menor do que 2 delta. Vamos escrever aqui. E esse aqui, esse módulo menor que delta, aqui eu tenho 3 vezes esse módulo. Então, 3 vezes isso é menor do que 3 delta. E aí, o que acontece? Bom, eu tinha partido, lembrando tudo, a gente partiu daqui, esse módulo, e chegamos aqui, certo?
Isso aqui eu parei, porque eu vi que isso aqui se relacionava com a parte inicial, que é o que eu estou buscando. Eu quero saber quem é o delta que vai me resolver isso. Quando eu avaliei essas coisas aqui, eu vi que esse pedaço é menor que 2 e esse pedaço é menor que 3 Se isso é menor que isso e isso é menor que isso, quando eu passo esse mais esse, essa soma tem que ser menor que essa mais essa. Então eu tenho isso mais isso vai ser menor que 2 mais 3 que é igual a 5 Vamos escrever aqui. Quase acabou. O que eu fiz nesse rascunho? Esse módulo, manipulando, eu cheguei que esse módulo é menor do que 5 Mas eu queria o quê? Eu queria que esse módulo fosse menor do que epsilon. Então o que eu quero? Como é que eu chego no epsilon lá? Eu tenho que conseguir um delta, de tal forma que isso aqui fique menor do que epsilon. Então o que eu quero? Se esse módulo é menor que 5 e eu queria que o módulo fosse menor do que epsilon, basta eu tomar o delta de forma que 5 seja igual ao epsilon. Então quem tem que ser o delta para 5 ser igual a epsilon? O delta que eu escolho vai ser exatamente epsilon dividido por 5. Foi, pessoal, até aqui? Então, isso que eu fiz no rascunho faz parte da solução. Então, dado epsilon maior que 0, quem é o delta que resulta isso aqui? O delta é o epsilon sobre 5. Então, como é que você termina essa questão? Vou chamar isso aqui tudo do início de estrela. Correto? Então, o que a gente escreve no final para acabar a questão de maneira correta. Tomando delta igual a epsilon sobre 5, temos pelo rascunho que vale a propriedade estrela que eu estava procurando. Então, pessoal, isso aqui de fato encerra esse exemplo. Essa frasezinha final que eu botei aqui, ela precisa aparecer sempre na sua solução. Por quê? Esse exemplo, como a gente viu, o delta saiu diretamente daqui, tá? E se vocês lembrarem em cálculo 1, que vai ser algo parecido que eu vou fazer agora aqui, em cálculo 1 tinha passos, tinha funções, que eu tinha que olhar o delta como sendo o menor valor entre o delta que eu obtenho aqui e um delta que eu faço aqui. Eu posso pôr delta menor ou igual a 1. Por que eu posso fazer isso? Lembrando, quando eu estou calculando o limite de uma função, eu estou querendo saber o que acontece próximo do ponto. Então, quando eu estou fazendo x, y tender a x, y, 0, o que eu quero saber é o que acontece perto do x, y, 0. Então, não faz muito sentido, eu não estou preocupado em saber o que acontece quando esse delta fosse, por exemplo, 1 milhão. Eu não quero saber o que acontece lá longe do x, y, 0. Eu quero saber o que acontece perto do x, y, 0. Então, tem casos, que é o próximo exemplo que eu vou fazer, que, por exemplo, esse epsilon que eu considerei aqui, poderia ser qualquer valor. Por exemplo, se o epsilon fosse 100 aqui, nessa conta. Se o epsilon fosse 100 nessa conta, a gente viu que o delta seria quem? Seria 100 sobre 5, que é 20. Se eu pegar o epsilon como sendo 1, por exemplo, o delta seria quem? Seria 1/5, que é 0,2, um delta pequeno. Então, o que eu quero saber é o que acontece perto do x, y, 0. Então, tem casos, como vai ser o próximo, que além de manipular isso aqui, eu vou ter que colocar eu vou colocar uma condição extra no delta, supor que o delta é menor ou igual a 1, por exemplo, menor ou igual a 2, menor ou igual a 1,5, eu posso botar qual valor aproximado eu quero. Para quê? Para ajudar na manipulação das coisas que aparecem aqui. Aqui não preciso de mais nada além do que eu fiz aqui para resolver. O próximo exemplo a gente vai ver que não vai ser assim tão direto. Por que isso aqui foi mais direto? Porque quando eu manipulei esse módulo, apareceu exatamente isso aqui, certo? Esses dois termos que aparecem aqui são exatamente os dois termos que tem aqui dentro. Mas poderia aqui aparecer outras coisas, como é o próximo exemplo. E essas outras coisas que aparecem, eu também tenho que saber limitar de uma certa forma, poder comparar essas coisas. Então, essa frase final, ela tem que ser colocada por quê? Nesse caso, praticamente não precisaria, porque você já achou o delta aqui e o delta é esse. Mas no próximo caso, o delta não vai ser exatamente esse. O delta vai ser o menor entre esse e o valor que eu pré-escolhi. Então tem que colocar aqui que o delta tem que ser esse mínimo menor dos dois. Tá? Então dá uma pausa agora, vou apagar esse quadro e vamos fazer mais um exemplo.